Vamos começar então? Boa noite, pessoal, né? Sejam bem-vindos a mais um webinar promovido pelo PMI de Santa Catarina. Esse evento ele será gravado, né, e nós iremos postar para futuras visualizações, quem se interessar. Então, hoje nós falaremos sobre qual tipo de gestão de projetos mais funciona, preditiva, ágil ou híbrida. Eu me chamo Gilson, sou gerente de projetos, membro da Diretoria de Desenvolvimento Profissional do PMI de Santa Catarina. Lembrando que esse webinar ele proporciona um PDU no pilar de estratégia, tá? Para quem busca a recertificação PMP. Então vamos falar um pouco sobre o PMI, né? O que é o PMI? Gerenciamento de projetos é o uso de conhecimento específico, habilidades, ferramentas e técnicas para entregar algo de valor às pessoas, né? Então, o PMI, o Project Management Institute, é a instituição líder mundial em gerenciamento de projetos, né, com mais de 650 mil membros em 213 países e territórios. Ela possui 303 chapters, né, que são capítulos, e mais de 14 mil voluntários. Os serviços que ela presta, né, pelos seus chapters e até no próprio site da PMI, é o desenvolvimento de padrões, né, para o gerenciamento de projetos, pesquisas, educação através de webinars como esse, workshops, palestras, publicações também, vários artigos dentro do site, oportunidade de networking, né, nos diversos chapters que tem pelo mundo afora, e conferências e seminários. Desde 1969, o PMI empodera as pessoas a transformar ideias em realidade. Então, essa é a ideia de gerenciamento de projetos, né? Dar algo de valor às pessoas. Falando um pouco sobre as certificações que o PMI possui, né? Dentre as várias, né, tem o PMP, o PFMP, né? Tem o Agile Practitioner também. Então, dentre essas, duas se destacam mais, né, por terem um reconhecimento maior dentro da área de gerenciamento de projetos, né, que é a certificação PMP, né? O que o PMP ele atesta, né, que a pessoa certificada possui profundos conhecimentos nas boas práticas de gerenciamento de projetos. Ela é a mais reconhecida no mercado entre as oferecidas pelo PMI e também é de maior destaque mundial no que tange a área de gerenciamento de projetos, né? E o PMI também entrou na parte de disciplina ágil, né, nas metodologias ágeis, através de várias certificações, né? Aqui estão listadas algumas delas somente, mas o PMI possui outras várias, e com o enfoque principal no DANSA, aqui, né, Discipline Agile Scrum Master. Ela testa que a pessoa certificada ela possui conhecimento geral no framework ágeis, né, em frameworks ágeis, e sobre o Discipline Agile Toolkit. É uma ferramenta que auxilia o profissional na escolha de uma forma de trabalho que melhor se encaixe no contexto da sua equipe, da sua empresa, né, sem que ele precise ficar preso a um framework específico. Esse Discipline Agile Scrum Master, você não precisa ter experiências em gerenciamento de projetos ágeis ou qualquer plataforma ou framework ágil. Ele é um pontapé inicial para você entrar no mundo do gerenciamento de projetos ágeis. Isso é bem bacana. Então, falando um pouco sobre o PMI de Santa Catarina, né, aqui estão listadas as diretorias que fazem parte do PMI capítulo Santa Catarina, né? Temos a diretoria executiva, né, e, né, dentro do presidente, vice-presidente de administração, finanças, filiação, comunicação e marketing, né? E dentro da diretoria executiva, eles nomeiam as diretorias
para suportar os eventos do PMI e né, a expansão dele e a troca de network entre as regiões, né? Então, dentre as diretorias que a diretoria executiva seleciona, é a de educação, de parcerias, a diretoria de desenvolvimento profissional, que, né, somos nós aqui promovendo esse evento, né? A diretoria de voluntário, governo, tecnologia de informação e a diretoria de eventos para cada regional, Norte, Vale e a capital. O PMI-SC, né, gostaria de lembrar que ele, assim como o PMI, é uma instituição sem fins lucrativos. Ele congrega profissionais e praticantes de gerenciamento de projetos. Portanto, é uma organização essencialmente desenvolvida por meio do serviço voluntário. Então, se você tiver interesse em participar do PMI Santa Catarina ou de qualquer outro PMI, outro capítulo, né, acesse o site VRMS, né, do PMI, e lá que você vai encontrar várias oportunidades de se voluntariar ao PMI, né, tanto de Santa Catarina como dos outros vários capítulos, né, pelo Brasil e também pelo mundo. Então, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar a nossa palestrante da noite. Né? Vou pegar aqui a minha colinha, que a apresentação é longa. Então, ela é doutora em administração e mestre em gestão do conhecimento (TI). É servidora do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, coordenadora geral do Sistema de Avaliação do Ensino Básico Brasileiro. Ela foi diretora de gestão de projetos do Departamento de Projetos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Autora do livro Gestão Pública, ela foi presidente e fundadora do PMI do Distrito Federal e ocupou uma cadeira no board do PMI Global por 2 mandatos consecutivos. Ela é certificada PMP, MSP, que significa Management Successful Program, Prince2, SAFe, Scaled Agile Framework, PMI Discipline Agile, DANS, né, Scrum Master e o da DASSM também, que é um passo acima do DANS. PMI Leader Masterclass, IOD, significa Institute of Directors. Ela é diretora certificada do IOD e ela também é professora do IBMEC. Passo a palavra para Margarete Carneiro. Margarete, seja bem-vinda mais uma vez e nossa gratidão por estar conosco nesta noite. Obrigada a vocês, é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês, né, passando um pouco da minha experiência, minha trajetória de vida, né, mais profissional. Então, hoje eu trouxe um tema aí que eu acho que é polêmico, que é interessante, que é o que é melhor, gestão preditiva, a ágil ou a híbrida, né? O que realmente funciona. Então, queria discorrer sobre isso com vocês. Eu vou passar aqui a minha apresentação. Não, escutei, mas não estava esperando tu ouvir. Vocês estão enxergando bem aí, direitinho? Sim. Não sei. Deixa eu ver aqui. Porque eu não enxergo, porque está em outra tela. Deixa eu ver se eu... Bom, então, gente, a minha carreira, eu comecei na área de TI. Eu, né, sou formada nessa área, e, na época, ou você desenvolvia, né, tipo, programava, ou você era gerente de uma equipe, como analista, e as pessoas desenvolviam. E eu sempre fui analista, sempre gerenciei pessoas para poder fazer as coisas acontecerem. No início da carreira, eu trabalhei em área pública, porque eu moro em Brasília, e Brasília tem uma carreira pública, né, muitas opções da área pública. E depois de um tempo eu fui para a Unisys. A Unisys é uma multinacional e eu trabalhei com a área de TI, né? Lá na Unisys, eu já trabalhava em projetos também. Na época, inclusive, eu já tinha
carteira, né, eu ganhava como gerente de projetos. Aí tem um exemplo aí de um pedaço de um contra-cheque, esse aí é de 97, mas antes disso eu já era gerente, né? Então, eu já trabalhava na gestão de projetos lá na Unisys, a gente aprendia, né, fazia cursos da área, gerenciava. Eu cheguei a ser lá também gerente de programa, onde eu era responsável pelo um conjunto de gerentes de projetos que atuava na área pública na época, né? Então, eu já atuava nessa área, mas, e conhecia alguma coisa. Há 25 anos atrás, hoje, esse ano, não sei se vocês viram, as urnas eletrônicas, elas completaram 25 anos esse ano. E eu fui a gerente de projeto da primeira urna eletrônica pela Unisys, que é essa empresa. Então, assim, há 25 anos atrás, olha quanto tempo, é porque eu comecei com 5 anos de idade. E a urna eletrônica foi um projeto, para mim, muito importante, porque eu aprendi muita coisa. Tem vários projetos na minha vida que eu aprendi muita coisa. Esse foi um deles, né? Na época, eu não conhecia PMI, PMBOK, né? Eu não conhecia nada disso, não conhecia métodos mesmo, assim, não conhecia os processos estruturados. Mas lá na Unis, por ser uma multinacional, a gente já tinha uma metodologia, tinha alguns processos que vinham dos Estados Unidos. Mas na época eu não entendia muito bem assim o porquê das coisas, a gente simplesmente repetia o que estava ali, preenchia formulário, mas eu não tinha uma base tão grande né, que eu fui depois desenvolvendo essa base, para entender o porquê das coisas, para ir por trás daqueles, né, aqueles campinhos que eu preenchi em formulários, etc. Mas a gente já tinha vários processos. E esse projeto era um projeto que tinha muitos desafios, né? Alguns desafios que tinham. Primeiro, o ineditismo, né? No Brasil nunca tinha sido feito uma votação eletrônica no nível federal, como era, né? E poderia ter aceitação ruim, né? Vamos pensar que foi 25 anos atrás. Há 25 anos atrás, as pessoas idosas tinham medo de fazer. O meu cachorro está fazendo barulho aqui. Tinham medo de fazer. Usar a TM, né, o caixa eletrônico, eles tinham medo daquilo, então, assim, a gente tinha medo de que a aceitação não fosse boa, era uma coisa muito inédita, a gente tinha medo de ter problemas de uso, né. A parte de gestão financeira era outra coisa que era bastante crítica, porque o projeto, para a gente ganhar, ele teve que ter um custo muito baixo, e com isso a rentabilidade baixa. E a gente tinha muitas incertezas, sobretudo a questão do dólar, né? Hoje em dia a gente tem um dólar que está bastante alto, vocês estão vendo que há 2, 3 anos atrás não era. Em 96 a gente ainda tinha uma flutuação maior, então era uma insegurança, porque tinha muita parte que era em dólar. E eu não sei se vocês estão ouvindo bem, estão ouvindo bem? Deu uma mensagem aqui. Então, poderia comprometer a parte financeira ainda mais. Os riscos que a gente tinha eram diversos, né? Tinha riscos tecnológicos, logísticos. Imagine distribuir urna eletrônica para o Brasil todo, esse né, Brasil grande, a gente ia mandar para Amazonas, lugar que nem tinha acesso de carro, vai tudo por barco, então a gente tinha muito medo dessa questão. A gente tinha pouco tempo, a gente tinha, de fato, 5 meses para fazer, né, assim que a gente assinou o contrato para fazer efetivamente, a gente tinha que fazer a cabeça de série da urna eletrônica, o software, e era o software que tinha parte o simulado, o primeiro turno, o segundo turno, vários softwares que tinha que fazer, a produção de 100 mil unidades, a distribuição, o treinamento, e a gente tinha que treinar replicador, e eles depois, eles treinariam os mesários, documentação disso tudo, a distribuição pelo Brasil, ou seja, tinha muitos desafios, né, e pouco tempo para fazer.
E a gestão da fábrica, porque era um projeto que tinha fábrica, né? A gente tinha que fabricar as urnas eletrônicas, tinha a parte da gestão do projeto, que eu era a gestora, e que era de outro grupo, um grupo que era em projetos, consultoria, né? E geralmente a gente nunca trabalhava junto com a fábrica, e a gestão comercial e política, né? Era um projeto eminentemente político, até hoje vocês veem que urna eletrônica está sempre na mídia, tem muitas discussões políticas a respeito disso. Então, era uma questão forte, né, que a gente tinha aí. Algumas práticas que deram certo nisso. Bom, primeiro, nós alocamos para a gestão financeira uma pessoa da área financeira. Eu me lembro até hoje do nome, era Rudolf. O Rudolf veio da área financeira e aportou ao nosso projeto, ele que cuidava dessa parte financeira. Aí ele tratava de negócio de câmbio, aplicava, na época tinha o tal de overnight, né, a gente aplicava à noite, e no outro dia, né, você podia sacar e já tinha alguns juros naquela uma noite, você já ganhava algum dinheiro, e negociava entregas, pagamentos, ou seja, ele fazia uma ginástica financeira. Isso foi muito bom, porque a margem inicial que a gente tinha era 17% de lucro, que era baixa, mas a gente fez o que a gente queria ganhar. E ela subiu para 21% ao final do projeto. Geralmente, em projetos, a gente inicia com a margem e termina com uma margem pior, porque gasta mais do que a gente imaginou. Nesse caso, pela ginástica que ele fez e pela gestão que a gente fez de risco e do projeto, a gente acabou com uma margem melhor. Outra boa prática, nesse caso, a gente alocou um gerente de qualidade da fábrica, né? Existia naquela época, até hoje tem, diretor que aplicava essas práticas em qualidade, e a gente alocou o gerente da fábrica, aportou ele no projeto para ele cuidar dessa fabricação, né? Porque era algo inédito para mim, por exemplo, como gerente, da minha equipe como gerente. E ele fez com todo o rigor, né? A gente, todos os lotes foram aceitos, a gente nunca teve nenhum problema de recall, rejeição, nada disso, né? Isso fluiu extremamente bem. O software não é o software que hoje em dia tem, né? O software ele mudou ao longo do tempo, mas ele foi feito por especialistas de segurança que tinham software aplicado, inclusive, na Israel, né? E teve entidades governamentais com especialistas em segurança que eles aportaram no projeto também, né? E a gente sofria auditoria dos partidos e de entidades nacionais e internacionais para garantir que aquilo estava bom, que estava seguro, etc. Isso foi uma prática boa. Outra prática boa foi a colocação da equipe, né? Ou seja, pôr todo mundo junto. Eu morava já em Brasília e fiquei um período em São Paulo, fiquei esse período todo em São Paulo, na pré-venda, durante o projeto e um pouco depois. Que foi ruim, porque minhas filhas sentiam muita falta, eu ficava lá a semana todinha, mas era importante para poder a gente estar todo mundo junto para o projeto fluir bem, não ter atrasos nem nada. E a comunicação. A comunicação é um projeto que tem muita pressão da sociedade, da imprensa. Eu lembro que ligavam para mim na época, porque queriam saber de coisas e etc. Então, a gente delegou à Ascom a comunicação, porque a gente era sempre, né, tinha entrevista, fazer entrevista, então a Ascom que era a mediadora para a gente não falar besteira, né, para a gente, né, fluir a comunicação de uma forma ideal para esse ambiente de pressão, de mídia e etc. E gestão de risco. Gestão de risco foi bastante intensa, com recursos, inclusive com recursos financeiros, né? A gente fez análise quantitativa para ter um valor adicional que poderiam cobrir, né, os riscos, tá?
Então, isso aí foi os exemplos, né, as boas práticas que a gente teve. Deixa eu ver no chat aqui se tem alguma coisa. Ah, aqui tem. Olá, Margarete, boa noite. Fizemos juntos o curso de DASSM. Que bom, Ricardo. Seja bem-vindo. Tudo bem. Outro projeto aí, isso, em 98, eu fiz um projeto aliás, 2 projetos com a SHL. SHL é uma empresa do Canadá, que era, na época, a melhor empresa de integração. Integração é quando você junta várias soluções de mercado para uma solução única. Você pega vários sistemas ou tecnologias e integra isso tudo para uma solução específica. A EDS, que é Exchange Data System, se eu não me engano, é muito famosa também, e a Unis, onde eu trabalhava. Nós fizemos 2 projetos juntos, que foi autoatendimento e o projeto de automação de emissão de passaportes e controle de frequência, onde a gente juntava também várias, né, soluções para poder atender esse cliente. Tá? Bom, as áreas críticas que a gente tinha nesse projeto especial. Primeiro, as especificações técnicas, né? As especificações técnicas eram muito volumosas, né? Quando a gente trabalha com questão que tem aeroportos envolvidos, que tem aviação, elas são muito regulamentadas, que é outra questão aqui, né? A legislação, e as especificações são muito detalhadas. A gente tinha que ter vários parceiros, então, eram vários contratos com esses parceiros diversos e gestão de integração de várias soluções. Eram várias soluções que a gente tinha que integrar e fazer essa gestão. Então, essas eram as particularidades desses projetos, né? E que práticas que a gente usou que deram certo? Algumas delas, né? Uso de software de controle de configuração, de especificação. Já que a gente tinha especificação, era muito detalhe, a gente usou um software que não era nosso, a SHL, que foi uma boa prática e um aprendizado muito interessante, porque eles eram especializados, né? E a gente usou, então, um software para poder especificar e controlar essas mudanças e etc. Então, foi um aprendizado muito bom com a SHL. Um outro, como a gente tinha vários parceiros envolvidos e também o governo envolvido, era um projeto para o governo, a gente tinha várias instâncias, né, e vários níveis de autorização. E a gente utilizou também uma sistemática interessante, que a SHL também tinha, e de ter várias autorizações, estruturou isso muito bem, documentou muito bem, para aquele projeto, como as coisas iam, né, funcionar e os níveis de autorização que era relevante para aquele projeto a gente ter feito, e a gente fez e funcionou muito bem. A gente também, por ter muita legislação, trouxemos 2 advogados para o projeto, né? Cuida disso aí, porque é muito pesado, muita legislação e é muito delicado, então eles aportaram no projeto para poder auxiliar essa questão, né? E o uso de software na gestão de projetos em web. Imagine, isso aí foi em 98. 98, a gente nem tinha tanto web, né? O web começou no Brasil em 95, era um negócio assim, então a gente ficou, né, fascinado, porque a gente conseguia ter acessos via web e ter uma comunicação, né? Eu conhecia o Project na época, o Standalone, etc. Aí eles trouxeram uma forma da gente integrar, né, e utilizar esse web. Foi, assim, espetacular na época. E o uso da metodologia da SHL. A gente tinha nossa metodologia na Unisys, mas optamos em usar a deles, porque era muito mais madura e muito mais completa. E foi nesse ano que eu conheci mais do PMI, porque eles falavam, a gente usa metodologia baseada no PMBOK. Eu, o que é PMBOK? Eu nem conhecia, né? E aí eu comecei
a entender e fiquei bastante surpresa com a competência que eles tinham nessa área. Quer dizer, eu já conhecia bastante, já tinha gerenciado a urna eletrônica, já tinha feito uma série de outras coisas, mas foi um upgrade, né, quando eu conheci a SHL. E aí, nessa época também, eu quis buscar mais conhecimento, né? Aí, eu nem sabia antes o que era PMBOK, PMI, apesar de que eu já gerenciava projetos, já usava alguns processos, e eu quis aprofundar, né? Porque eu gosto dessa área, e eu falei, eu não vou ficar só na prática, né? Que é super importante, mas eu quero também aprofundar nos conhecimentos. E nessa época, eu fiz um MBA na FGV, né? Na época, ele não era bem o que queria, porque ele não tinha o foco na gestão, ele tinha um foco mais em análise de viabilidade, essa parte econômica, mas foi interessante, aprendi bastante coisa financeira. Eu me certifiquei pelo PMI em 1999, né? Naquela época, o PMBOK era de 1996, tinha essa carinha aí, para quem não conhece, peça de museu, né? E eu comecei a internalizar mais conhecimento de gestão de projetos. Eu vi, poxa, é isso que eu gosto, e eu quero, né, continuar a me desenvolver nessa área. Então, foi nesse ano que eu, né, comecei a me aprofundar mais em gestão de projetos. E virei uma I love PMBOK, né? Nessa época também, eu fundei o PMI do Distrito Federal, né? Eu fui a primeira presidente. Antes eu criei esse movimento, ajudei algumas pessoas, a gente começou a montar e depois eu virei a primeira presidente, né? E o PMBOK, para mim, realmente foi um divisor de águas, né? Eu comecei a me aprofundar cada vez mais nele. Eu dava muita aula de certificação, depois que eu fui certificada, eu comecei a dar aula para outras pessoas, eu usava muito ele, né? E gerenciei vários projetos já utilizando o PMBOK. E no PMBOK eu achava muitas respostas. Eu sempre falava, gente, o PMBOK ele é muito rico, ele tem muita coisa aqui dentro. Assim, a cada linha que você lê tinha coisas interessantes. E eu tentava utilizar e praticar aquilo no dia a dia. Como eu já tinha experiência, né, essa experiência toda em grandes projetos, inclusive projetos internacionais, agregando esse conhecimento de outros profissionais de outros países que utilizavam, eu tinha a facilidade de entender o PMBOK, né, e utilizar a experiência para utilizar o que ele falava ali. Eu tinha exemplos reais que eu entendia bem todas aquelas práticas. Então, ele tinha muitas práticas ali dentro e eu tinha a experiência de muitas delas e outras eu corria atrás para entender. E muito da minha vida, o uso dessas metodologias, essas práticas, auxiliava nas conclusões e entregas dos meus projetos. Tá? Então, funcionava muito bem para os meus projetos, eu conseguia entregar bastante utilizando essas métodos, essas ferramentas, e usei bastante, muito tempo, tá? E aí, em 2001, eu saí da Unisys nesse ano, abri uma empresa chamada PMA, e fui contratada para gerenciar um projeto, era chamado Projeto Promo, Sebrae e BID, do jeito que está aí, né? Era um projeto para a gente desenvolver arranjos produtivos locais. O que são arranjos produtivos locais? É você juntar várias indústrias que geram, né, um negócio específico, articuladas entre si. Em inglês é o cluster, né? Então, é você ter essas pequenas empresas ou médias empresas que giram em volta de um grande negócio. E aí, a gente criou lá a PL de móveis, né, de indústria moveleira, de lingerie, de roupas de casa, e etc., e de sapatos.
Esses 4 APLs ficavam em 4 locais distintos no Brasil, e o objetivo nosso era gerenciar a implantação do projeto e, ao mesmo tempo, aprender com aquele projeto para criar uma metodologia de APL para o Brasil, para estender, né? Esse Promos aqui, o Promos é tipo uma câmara de comércio da Itália, porque a Itália, lá na Lombardia, ali onde tem Milão, se desenvolveu muito imóveis, roupas, vestimentas, moda, né? Por APLs. Eram pequenas empresinhas de cara que tinha, um fazia a sola do sapato, outro fazia não sei o quê, e eles se ajudavam e cresceu muito. Então, a ideia era utilizar aqui. Para quem quiser, tem até hoje esse documento, pode baixar lá para, né, conhecer. E o meu trabalho era entrar com a gestão. Só que eram um piloto do Brasil, eram esses 4 polos industriais, e eu percebi o seguinte: olha, eu tinha sido gerente de programas na Unisys, mas sem os aumentos, só gerenciava equipes. E, de fato, isso não era um projeto, era um programa com vários projetos. Só que na época eu não sabia disso, né? Então, nós desenvolvemos um portal de gestão de projetos, nós criamos uma metodologia com foco nos projetos, ajudamos a organizar aquilo, criamos um portal, treinamos as pessoas e as atividades começaram a ser feitas e ajudou bastante, né? Então, o PMBOK, ele foi útil para os projetos, mas hoje eu teria outra visão. Eu entenderia que aquilo é um programa e eu teria feito um arranjo um pouco diferente. Os projetos continuariam sendo como projetos, eventualmente usariam um método ágil para alguma coisa, os métodos poderiam ser outros, e a gestão do programa ela seria diferente, porque isso aí foi em 2001. Em 2001, eu não conhecia o método de gestão de programa, não existiam os nossos padrões que o PMI tem. Já existia o MSP, mas ele estava restrito ao uso no governo da Inglaterra, eu nem sabia dele, né? Ele estava lá escondidinho. Então, na época, a gente criou, né, vários indicadores do programa, a gente não chamava de programa na época, que foi interessante, ele acompanhava o esforço, acompanhava se a gente estava chegando onde queria chegar, já tinha essa visão, né? Mas ainda estava embrionário, né? Então, o PMBOK, que sempre me ajudou, ele não me ajudou nesse caso, porque não era bem um projeto, era um programa, né? Ele ajudou em parte, mas ele não ajudou no todo, né? E ele não deu a dinamicidade que precisava, né? Porque ficou um negócio meio amarrado. E um programa não é amarrado. Os projetos eu posso até planejar e fazer daquele jeito, mas o programa ele tinha que ter um dinamismo que eu não consegui dar na época. Tá? Então, não tinha essa visão na época, eu não conhecia. O Standard só foi lançado em 2006, né? E eu enfrentei isso aqui sem entender, ok? Mas ele funcionou, está escrito até hoje, foi uma experiência muito boa para o Sebrae, para o meu grupo, né, para mim, para a minha empresa, então foi muito bom. Em 2003, eu fiz um projeto num banco, um banco nacional, não é o Banco Nacional, é um banco nacional, federal, né, que era um projeto de integração de área de concessão de financiamento imobiliário, né, que era composto por vários subprojetos, a ideia que eu tinha na época. E foi a mesma coisa, como eu não conhecia gestão de programa, eu tentei aplicar gestão de projetos, pelo que eu conhecia de programa, num contexto que não se adequava. Então, ele ajudou os projetos, mas não ajudou o todo, né? Porque não existia na época esse padrão. Eu não sabia como agir na época, né? Eu e ninguém, né? Talvez existisse outra ferramenta, mas que não estava de domínio, principalmente no Brasil, especialmente no Brasil, né? Ainda fiz um outro projeto também em outro banco, da mesma forma. Esse aí era um ambiente super complexo, né? Que tinha vários stakeholders, só que esse aí, ele não era bem o programa, né? Esse aí era um projeto grande,
mas não era um programa, podia até ser, mas era um projeto de implantação de plataforma tecnológica com vários fornecedores. Deixa eu ver se tem alguém aqui. E o ambiente era super complexo, né? Tinham vários stakeholders, cada stakeholder, muitos deles com suas preferências tecnológicas, que não era o que a gente estava ofertando, então tinha muita divergência. Era um ambiente também político, também tinha várias instâncias. A solução que a gente estava ofertando era muito complexa, pouca gente conhecia os detalhes e pouca gente conhecia o todo, e a gente tinha dúvidas se ela ia funcionar integrada, entendeu? Então, era um ambiente extremamente complexo e perigoso, né? Com bastante risco. Isso foi em 2005. O que, nesse caso, eu vi? Assim, antes de eu fazer, eles venderam uma solução e me chamaram para ser a gerente do projeto para implantar aquela solução, esse ambiente complexo. Aí, eu aceitei o desafio, falei, então vamos lá. Mas sabendo, né, eu fui entendendo que era complexo, e eu falei, antes de eu montar um plano de projeto, que é o tradicional, eu vou só fazer um plano de comunicações. Eu vou começar pelo plano de comunicações, e fiz um plano de comunicações bastante parrudo, bastante denso na época, inclusive apresentei em congresso também, né, assim, porque, né, ficou um plano de comunicação bastante interessante, robusto, né? Por que eu fiz isso? Porque, como eram ambientes de muitas divergências, tinha muito zum, sabe? Muita tititi para aqui, para lá, gente que não queria, e muita gente me ligava, iam falar uma coisa do outro. Eu falei, então vamos organizar essa bagunça, né? Eu vou fazer um plano de comunicação, onde eu criei as estruturas, as equipes, quem conversava com o quê, como é que seriam os canais, como é que seriam as reuniões, diversas reuniões que tinham em grupos, subgrupos, estruturei tudo, a gente apresentou para todo mundo, criou a regra, o contratante, né, quem nos contratou, ele entendeu bem essa ideia, divulgou para todo mundo, então foi muito legal, porque depois disso, antes da gente fazer o plano de trabalho, a gente já acertou como é que a gente ia, né, jogar, né, mais ou menos isso. E foi muito bom, porque amenizou os problemas e os conflitos sensivelmente. Aí, depois disso, eu pude definir o plano de projeto, né, e etc. Na época, ainda não tinha gestão de stakeholders do jeito que a gente conhece agora, que tem um capítulo para isso, tem um monte de literatura, tem um monte de coisa. Na época, isso era um pedacinho pequeno da parte de comunicações. Se fosse hoje, eu já teria um conhecimento que aprofundaria mais nessa parte que na época eu não tinha, né? Então, assim, de vez em quando a gente encara as coisas que a gente não tem ainda o conhecimento, ou porque a gente não conhece mesmo, né? Ou porque ele nem está disponível ainda naquele momento. Mas a gente tem que fazer de qualquer jeito, né? Eu dividi a equipe técnica em pequenos grupos, né, com interação entre elas, tudo muito planejado de quanto que elas iam interagir, com pequenos rituais. Eu quase que criei o Scrum na época, né? Brincadeira, exagerei, mas né, dividi essa equipe em pequenos, em vários núcleos pequenos, né? O que deu errado, o que foi muito difícil. O assunto era muito técnico e eu não tinha gente da equipe de confiança para me assessorar. Eu fui contratada, né, e já tinha uma equipe lá, eu vim de fora, a estranha no ninho. E eu não conhecia tantas pessoas, e era um assunto muito técnico, e eu não tinha as pessoas que eu confiasse tanto, que confiasse tanto em mim. Isso demorou um pouco para criar esses vínculos, né? Se eu fizesse de novo, eu ia já levar pelo menos algumas pessoas que eu contratasse, que eu buscasse, que conhecesse a parte técnica para me apoiar. Isso foi um erro meu, né? Uma lição aprendida. Bom, aí depois que eu gerenciei vários projetos, eu estava com a minha empresa, e aí eu comecei a trabalhar mais em implantação de metodologia, implantação de software, de gestão, implantação de PMOs. E aí você vai lá e implanta. Como eu conhecia? O que eu conhecia até então?
o PMBOK, né? O PMBOK, assim, as metodologias baseadas no PMBOK, as metodologias preditivas, era o que eu conhecia na época e o que o mercado estava falando, né? E aí eu implantei vários PMOs, o PMO na Codeplan, um PMO na Fiat, junto com o pessoal da Compass, que hoje em dia é a Dismore, né? Na cultura inglesa, com o pessoal da Compass, no TST, aqui em Brasília, e sempre com esse foco em metodologia, processo, né? Software para gestão de projetos e gestão de portfólio. Programas que eu enfrentei lá atrás, algumas vezes, né, que eu não conhecia métodos, mas eles estavam lá, eram programas, só que eu não sabia. E aí depois eu vi que o mercado ainda não estava ainda atuando em programas. Geralmente pediam gestão de projetos, gestão de portfólio. E aí eu atuei assim muito tempo, implementei várias metodologias e etc. E nesse intra aí eu fiz um mestrado, né, um mestrado na área de gestão do conhecimento, e aí o meu estudo foi na área de gestão de portfólio, que era que eu estava interessada, já tinha, né, feito bastante na área de projetos, tinha feito MBA, no mestrado eu fiz portfólio. E na época também eu estava interessada em levar boas práticas de gestão para o governo, né? Isso aí sempre foi como se fosse uma bandeira, né? Um ideal que eu tenho. Eu acho que o nosso governo, né, utilize cada vez mais boas práticas para gerenciar melhor nosso dinheiro, né, o dinheiro público, para poder dar mais resultados, produzir mais. Então, acho importante. Então, a gente fez esse livro, um livro bastante interessante, que tinha lá a contribuição de 27 cases em governo, né, desde em planejamento estratégico, dashboard de controles, gestão de programas, aqui eu falava, de projetos, portfólio, e etc. Né? Então, aí em 2013, eu voltei para a área pública, né? Eu reingressei na carreira pública. Então, assim, basicamente, eu passei uns 12 anos na área privada, depois eu passei uns 10, 11 anos na minha empresa, e depois eu voltei para a área pública, em 2013, né? Ingressei via um concurso público e né, vim trabalhar na área pública. Coincidiu, nessa época, eu comecei a ouvir mais do método Scrum, 2013. Ele já existe desde 2001, né? Mas no Brasil mesmo a coisa começou a pegar lá para 2010, 2011. E lá no INEP, onde eu trabalho, eles estavam utilizando o Scrum. E aí eu me interessei, esse Scrum, né, deixa eu conhecer um pouco o Scrum, já tinha ouvido falar, e eu era a preditiva, né? E eu falei, deixa eu conhecer um pouco desse Scrum. Conheci, e aí eu fui ver a aplicação lá no INEP, na área de TI, eu não estava na área de TI, não sou da área de TI lá, eu sou da área FI, né, de educação, mas aí eu fiquei meio decepcionada com o que eu vi lá, sabe? E eu não estou, né, falando mal do Scrum aqui, mas assim, eu não quis fazer a certificação do Scrum, que na época, e até hoje, assim, eu achava ele muito focado em TI, e eu falei, eu não vou aplicar isso, e eu achei também que ele era muito insuficiente para gerenciar os projetos, que não fosse exatamente de desenvolvimento de software. Essa é a minha percepção, tá, gente? Não estou falando mal, é percepção e eu estou contando para vocês aqui, né? E lá, especificamente, tinha a questão que eu via que eles usavam os títulos, mas não era bem. Por exemplo, eles tinham lá o PO. Só que o PO, ele não era o representante efetivamente do cliente. Ele era um cara que ia lá, ouvia o que o cliente queria, voltava lá e falava, pessoal, ia lá, entendeu? Então, ele não dominava o negócio, ele não era o dono do backlog para poder ser um PO de fato.
O Scrum Master, tudo bem, ele conhecia ali algumas técnicas, mas assim, não estava funcionando, não estava funcionando, e eu vi, por exemplo, o que eu aprendi com isso lá, né? Se o cliente não for parte integrante da metodologia ágil, não adianta nada. Ou seja, o cliente ele tem que ser ouvido, ele tem que ser central mesmo. Então, aonde que eu vi que a metodologia ágil funciona bem, e eu fiz uma visita há uns 2 anos antes da pandemia, em 2019, a gente, pelo PMI, no board, nós fizemos uma visita numa empresa lá na Califórnia que usa métodos ágeis, ela usa o XP, né, o Extreme Program, né, que é uma metodologia extrema, já bem antiga, quando eu fiz faculdade já se falava nela, mas ela evoluiu um pouco, né, que a ideia dela é você sentar quem desenvolve com o cliente ali de lado, né, para você ter esse contato extremo e rápido de troca. E lá não era o caso, né? Então, o método ágil, você tem que estar muito perto do cliente, senão você está fingindo que é método ágil, né? Então, lá eu dizia, eu sou PO, mas era o cara que antigamente tinha outro nome, aí passou a ser chamado de PO, e ele era um intermediário, mas ele não conhecia, né? Então, ele era um intermediário, ele não entendia o negócio, ele não falava em nome do cliente. Ele ia lá, ouvia, e o processo não ficou melhor, né? Ele não melhorou. A equipe não ficou mais madura e nem autogerenciável, que a gente sempre fala, né? E o tempo de resposta para produzir resultados não melhorou. Eu sei que muita gente pode dizer, ah, mas ágil não significa que vai ser mais rápido. Eu sei, mas o ágil significa que você vai dar entregas evolutivas, tem que dar entregas, né? Você tem que ter entregas que podem ser utilizáveis. E lá não, demorava do mesmo jeito que sempre demorou e talvez até mais, que as pessoas estavam aprendendo a trabalhar com aquele método novo. E para mim, e aí né, depois eu quero ouvir quem tiver outra experiência, ótimo, mas para mim a formação do backlog é o nó do método ágil, tá? E assim, quando você vê o Scrum, você lê lá o Scrum, você tem lá um backlog todo bonitinho, você vai lá, pega, aí define, nesse sprint a gente vai fazer A, B e C, vai, faz, entrega, e no próximo faz, assim, tudo perfeito. Mas a dificuldade é ter esse backlog certinho, montadinho. Esse é um grande problema, né? Esse é um grande problema, porque hoje em dia já se discute também, até outro dia lançaram um livro, como montar esse backlog, porque esse aí é um trabalho, depois que ele está prontinho, certinho, beleza, mas até você levantar as informações, montar um backlog, estruturar o backlog, ter essas inter-relações entre as histórias, montar épicos, isso aí que é o grande, né, pulo do gato. O resto, né, entrar naquele ciclo ali é fácil, se o backlog estiver todo montado. Bom, então isso aí foi percepção minha, tá, gente? Não quer dizer que isso é verdade absoluta. Eu sei que vocês têm outras experiências, mas eu estou contando a minha experiência e o que eu vi na prática, né? Então, o Scrum, para mim, assim, eu não caí por amores por ele. Assim como eu me apaixonei pelo PMBOK, né? Ele foi algo que mudou minha vida, me ajudou muito a gerenciar os projetos. O Scrum não bateu. Meu santo não bateu com o santo do Scrum. Aí eu falei, o Scrum não é para mim, então não quero. Eu conheci, estudei, vi, eu sei usar, dou aula disso, consigo dar aula, consigo usar, mas não é aquele amor, né? A paixão não veio. E aí eu falei, eu quero conhecer um pouco mais métodos ágeis para escalonar, né? Eu quero pensar isso, como que vai ser usado em uma organização mesmo, porque o Scrum, você tem lá o squad de até 10 pessoas, tá? E numa organização que você vai precisar de coisas com 100 projetos, né? Sei que tem o Scrum, Scrums, mas essa lógica, como é que vai ser? E aí eu paguei do meu bolso, fui para Nova York, fiz um curso do SAFe, um curso de uma semana. E depois fiz a certificação SAFe SPC, né? E quando eu fui para esse curso, era uma equipe
a turma era uma turma muito boa, tinha gente, assim, de TI, tinha gente da IBM e tal, mas a grande maioria era de seguradoras, de banco, da General Motors, de grandes empresas que estavam buscando métodos ágeis. E aí eu falei, agora a gente está falando de coisa, né, de gente grande. Assim, como que a organização vai se estruturar para absorver esses métodos ágeis, e o SAFe era algo interessante. Eu, como diretora lá do board, do PMI, lá fora, né, eu participava de todos os congressos internacionais, na Europa, nos Estados Unidos, etc. E o SAFe sempre estava lá, publicando coisa, e eu me interessei lá, né? Eu falei assim, poxa, esse SAFe aí tá bastante presente, eu vou conhecer. E fiz esse curso, fiz a certificação, realmente é muito interessante, tem os seus limites também, tem os seus problemas, como tudo, mas é bastante utilizado no mundo, e já tem muita experiência dele, né? Ele tá sendo um agente da transformação digital de várias organizações grandes, né? E o que eu aprendi com isso, com esse curso e com a certificação, né? Bom, eu constatei que a agilidade é muito mais que o Scrum, né? Eu constatei também que conhecer o Scrum sem conhecer o Lean não é suficiente para escalar. Então, o Lean, gente, o Lean, quem está querendo entrar nesse mundo aí de agilidade e quer extrapolar um pouco além do Scrum, o Lean é a base, inclusive, do Scrum, né? O Lean é de 1950. O Lean é um negócio antigo e de fábrica, de ambiente de fábrica. Só que um artigo escrito pelo Takeuchi Nonaka que colocou isso em evidência, se eu não me engano, foi em 2000, 2001, que colocou esse método. E ele falou sobre as equipes, como elas trabalhavam, etc., né? E ele que cunhou o primeiro nome aí do Scrum, desse artigo. E aí o pessoal que criou o Scrum se baseou nesse artigo para criar, e que é genial, né? Genial porque estruturou ali um ritual de como utilizar aquilo para desenvolvimento de software. Acho que é muito, muito importante, muito relevante, sem dúvida, né? Eu aprendi também que tem gente grande no mercado fazendo transformação para business intelligence, juntamente com a sua transformação digital. Foi como eu falei, né? Eu vi lá grandes empresas, isso em 2017, no Brasil a gente já vê grandes empresas também, muitos utilizam o SAFe, né? Como base para fazer uma transformação digital e, ao mesmo tempo, business agility nesse ambiente, né? E eu também vi o seguinte, olha, muito do meu conhecimento preditivo é útil nesse ambiente, porque, na verdade, né, utilizam várias técnicas ali, às vezes eles não usam o nome, por exemplo, o nome projeto para ser quase um pecado, né? Então, se fala gerente do produto, não fala projeto. Projeto começou a virar um nome assim que remete, né, ao mundo antigo. Mas muitas das técnicas e ferramentas é o que eu usei lá na urna eletrônica, que eu usei lá nesse projeto todo na minha vida e que vocês também utilizaram aí, tá? Bom, aí em 2019, eu fui cedida como diretora de gestão de projetos no MCTI. O MCTI, né, é Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E eu voltei à história da gestão de programas lá, porque eu vi que era importante implementar uma metodologia de gerenciamento de programas naquele ambiente, né? E vi também uma necessidade real de abraçar multi-abordagem, multimétodos na gestão de projetos. E aí a gente fez uma proposta híbrida. Por quê? No MCTI, você tem os projetos de desenvolvimento, por exemplo, de pesquisa e desenvolvimento, P&D. São projetos que não se adequam ao modelo preditivo, não se adequam. Eu preciso usar um método diferente para ele, né? Um método ágil, um método em ondas, um método assim.
Inovação, também eu não consigo. A pesquisa básica, também não consigo. Tem que ser abordagens distintas. Mas se eu for fazer um foguete, que lá tem projetos de foguetes, tem projetos de satélite, são projetos mais preditivos, eu consigo aplicar. Então, lá, não adiantava eu criar uma metodologia, a gente teve que criar um framework que abraçasse várias metodologias, tá? E lá a gente implementou framework, processos, sistemas, gestão do conhecimento, dashboard, PMO e, finalmente, uma rede de PMOs. Na época, aproveitei e me certifiquei MSP, né, que é programas da Axelos, e o Prince2, tá? E, para quem quiser, eu vou contar essa experiência em detalhes lá no congresso do PMI Santa Catarina, em novembro. Aí eu vou entrar mais em detalhes com essa experiência que eu tive em 2019, 2020, no MCTI. E nesse ínterim eu aproveitei e fiz o doutorado, já que eu estava com pouca coisa para fazer, né? Aí eu aproveitei e finalizei meu doutorado, que foi na área de gestão de governança corporativa, na área pública, e gestão por resultados, que agrega tudo isso que eu vinha vivenciando na minha vida, né? E nessa época, a gente estava assim, eu sentia muito em congresso e em conversa com as pessoas, um pouco de rixa. Vocês já viram isso? Assim, rixa entre os preditivos e os agilistas, né? Até um colega meu, ele fez uma palestra no Peru, se eu não me engano, eu fui lá, ele também estava, e ele é peruano, e ele se chamava El Preditivo, a gente morria de rir, porque ele dizia, eu sou preditivo, o tempo todo eu sou preditivo. E então, tinha alguma rixa, né? Você olhava até fisicamente. Os preditivos usavam ternos e as mulheres, né, casaquinho, e os agilistas usavam blusa preta, camiseta preta, ou então camiseta de super-herói, né? Pessoal mais, assim, jovem, descolado e etc. E tinha uma rixa no sentido, isso tudo não funciona, o que funciona agora é isso é passado, agora não funciona. Isso incomodava um pouco, porque um profissional que é de gestão de projetos, ele tem o objetivo de fazer entregas, de, né, criar valor, né, a transformação de ideias em realidade. E como ele vai fazer isso? Sim, de várias formas, um pouco alguns, né, algumas pessoas. E foi nessa vibe, né, de brigas que a gente pensou também em criar algo híbrido. Mas eu aprendi muito com o ágil, sabe? Eu acho que a gente precisa ficar bem ligado a isso aí. Não o Scrum em si, não qualquer outra metodologia, mas esse movimento ágil. Esse movimento ágil, ele tem algo por trás interessante. Primeiro, eu acho que tem uma mudança cultural forte em curso, e a gente tem que observar isso, né? De quebra de hierarquias, de equipe autogerenciáveis, de não ter mais aquele comando e controle que a gente estava acostumado, né? Em gestão de projetos tradicional, a gente dizia as atividades e ficava cobrando um cronograma e acompanhava. Isso está mudando muito, e não porque o método diz, é porque as gerações mudaram. Gerações mais novas têm outra cabeça, outra percepção. Então, é importante estar ligado nessas mudanças. Outra coisa que eu aprendi no Ágil, que é a famosa equipe autogerenciável. Ela, infelizmente, não nasce do dia para a noite, da noite para o dia, né? Requer maturidade dos elementos. Então, e ela tem uma curva de aprendizado, e por isso precisa ter um coach. O coach, ou o mentor, não importa, ele ajuda muito a agilizar essa curva, porque cada um tem uma maturidade, então, você criar times, fazer com que eles interajam e desenvolvam, é uma função ainda mais forte, atual, do que foi no modelo mais tradicional, né? Então, o líder
ele precisa ser mais coach e mentor do que gerente, propriamente dito, né? Tem que mudar um pouco essa cultura. Mais uma vez eu digo, né, montar um bom backlog é a chave de alguma dessas técnicas ágeis, e pouco se explora disso. Então, é algo a se desenvolver mais. Então, gente, nesse meio aí de brigas e de gerações, vamos dizer assim, né, a gente pensou muito e juntamos 20, se eu não me engano, 20 profissionais e fizemos o método da gestão híbrida. Não sei se vocês já ouviram falar. Se quiserem, né, tem o manifesto da gestão híbrida, está aqui, ó, o link, né? E onde a gente põe os princípios da gestão híbrida. Isso aí foi uma discussão, né? Nós discutimos durante assim, uns 2 meses, foi muito legal. Pegou gente né, mais tradicional, pegou gente que estava mais ágil, já agilista, né? Juntou o pessoal de terno com o pessoal de camiseta preta, colocou todo mundo junto para a gente trabalhar. E foi uma discussão bastante interessante, e a gente, porque todos tinham esse mesmo foco, assim, não importa o que você está usando, não importa o que você está entregando, né? Importa se você está entregando, importa se você está entregando com a qualidade que precisa ter, né, gerando valor e etc. Isso que é importante, e não o que você está usando propriamente dito. Obviamente, tudo tem, né, a sua a parte boa, a parte ruim, a hora que se aplica mais. Essa história toda que eu contei era exatamente para mostrar que, eventualmente, tem hora que você não tem uma solução imediata para um caso. Você não tem um método para fazer, você vai ter que criar. Ou então, que se adequa mais a fazer uma coisa do que outra, né? Então, essa discussão a gente colocou esse manifesto ágil, né, híbrido, de gestão híbrida, que é parecido com, logicamente, a gente se inspirou no Manifesto Ágil, que tem os princípios ali, então, depois, se vocês tiverem interesse de olhar, fica à vontade. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Já colocou aqui. Joia. E aí, eu conheci também o método híbrido. Então, né, eu naveguei antes pelo preditivo, essa minha antes eu não sabia nem o que era preditivo, na verdade foi intuitivo, intuitivo, depois o preditivo, depois eu fui conhecer o ágil e fui, né, aplicando, usando, e agora o híbrido, né? E o híbrido eu conheci o Flex, né, que foi criado pelo Hélio, que é o que motivou o Manifesto Híbrido. Ele criou esse modelo, é um modelo brasileiro, o Hélio mora em Portugal, mas é um modelo brasileiro, e que ele é muito prático. Eu fiz também o curso, fiz a certificação, ele entra nesses 3 níveis aqui de produto, que é onde você desenvolve o produto propriamente dito, qualquer um que seja, de uma fábrica, um carro, um software, não importa, o nível de gestão do projeto e o nível de gestão do portfólio, né? A parte de business, a parte de VMO, que é um PMO orientado a valor, os papéis, né? E algumas práticas de organização. O que eu aprendi com esse método, né? Ele é flexível, é leve, eu achei ele bem flexível, bem leve, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma base conceitual bastante interessante, bastante sólida, né? O Hélio, ele conhece muito, tem uma experiência muito grande, então ele colocou ali dentro também a experiência dele, então achei interessante, né? Agora, ele requer experiência para o uso, porque muita coisa ali, se você não entender o que está ali por trás, você pode usar, né, de uma forma errada, né, ou insuficiente. Falando sobre PMI, né, eu tive a certificação, a certificação SAFe, e depois, como eu não quis a Scrum, quando apareceu a disciplina Agile, aí eu me interessei. Aí até um colega fez aí junto comigo, né? Aí eu fiz
a Scrum Master, depois a Senior Scrum Master, e estou pensando em fazer a coach, não sei se meu colega aí vai fazer também, para poder aplicar. E aí, eu gostei muito do Discipline Agile, tá? Por que que eu gostei? O que que eu aprendi com ele? Bom, é foco no contexto. O que que ele está dizendo? Olha, não existe certo e errado, existe o adequado, né? O adequado para o contexto. E é isso que na prática a gente vê, né? Não adianta você forçar um método, alguma prática específica, se o contexto não é adequado para usar aquilo, né? Ele não é bem um método, ele é um toolkit, então ele tem um conjunto de várias ferramentas, de várias práticas ali que você pode aplicar. E tem um arsenal de práticas bem interessantes, inclusive, assim, eu não conheço todas, né? A gente lê lá, estuda e faz, mas você tem que, quando for aplicar, você ir lá e ver esse arsenal, porque tem um arsenal. Por exemplo, você está falando sobre escopo, você olha lá, tem uma série de técnicas para você levantar escopo. Eu acho que, inclusive, ele pode ajudar bastante nessa questão que eu falo, que é para montar o backlog, né? Ele tem ali várias práticas, algumas eu nunca nem usei, inclusive, tem que correr atrás para poder usar. Ele é bem rico, bastante rico. A escolha da forma de trabalhar é do time, ele prega isso, né? Tanto é que é o WOW, né? O Way of Work. O time vai escolher como ele vai trabalhar. E o time, a equipe, depois vai aperfeiçoar aquele trabalho. Isso é muito interessante, né? Muito interessante. Ou seja, não é você ter um método da empresa, é cada time escolher o seu. Lógico que requer maturidade, requer experiência, mas é muito interessante essa abordagem, né? Ele indica 6 fluxos mais adequados de acordo com o tipo de projeto, né? Eu falo projeto, que às vezes não é um projeto, às vezes é um produto que você está evoluindo ele indefinidamente, não é bem um projeto, não é chamado de projeto, né? Ele também fala sobre programas, é interessante, bem interessante. E aí, com isso, eu passei a gostar do Discipline Agile, né? Assim como eu investi nessa relação, vamos dizer assim, né? Eu me apaixonei por ele também, achando que ele poderia me trazer benefícios e trazer valor para os projetos que eu for fazer ou para a implementação de práticas que eu for fazer em uma organização. Porque ele é bastante interessante, porque ele tem essa visão toda que eu te falei, de contexto, de ser uma toolkit, etc. Então, eu comecei a investir nele, né? E também comecei a pensar bastante também na questão de business agility com um formato assim, mais corporativo. E eu conheci esse instituto, tá? Eu entrei como membro desse instituto, não é caro, eu entrei porque aí eu tenho acesso ali a uma série de cases. Aí é cases de usar agilidade em recurso humano, cases de usar agilidade em aeroporto, sabe, utilização de agilidade em várias áreas, é muito, muito interessante. E aí ele expande um pouco a aplicação, né? E eu acho que é muito importante. Recentemente, eu participei de um projeto voluntário que é chamado Jornada Ágil, você já deve ter ouvido falar, ele é gerenciado, né, criado pelo Muniz, né, do Rio de Janeiro. Eles criam livros de temáticas ágeis, esses livros são vendidos e todo o recurso é destinado à caridade, a creches e etc. E quando eles criam esses livros, eles aplicam muito dessas técnicas ágeis. Eu acho interessante, porque a gente vê essa vibe, né? Esse mindset que eles têm de não ter hierarquia, de como estruturam em equipe, como são inclusivos. Então, achei bastante interessante. O que eu aprendi com eles, né, nesse caso? Aprendi ali como eles realmente aplicam a delegação e o autogerenciamento, né? Cada equipe é autogerenciável e a gente que se vira,
e a gente que faz. Não tem a injeção muito grande, de vez em quando tem uns pontos de controle ali, mas bem leve. O que leva as pessoas a integrar ali, né, é a motivação por pertencer ao grupo, e por ter um propósito, né, aquilo vai servir para, né, trazer um conhecimento relevante, que não tem no mercado, né, porque tem poucos livros, e também o propósito de servir aquilo ali para uma creche, para algum lugar, né, então é bastante interessante, as pessoas entram com esse propósito, né. E a liderança muito carismática e inclusiva que ele prega, e todos ali têm essa cultura. Então, eu achei interessante já para vivenciar um pouco também, né, saindo aí da minha zona de conforto, né, e vendo, a aplicação desses princípios ágeis aí num projeto ou vários projetos voluntários desse tipo, ok? E já estou quase chegando no final, tá? Que vocês devem estar cansados aí de eu falar. É interessante que ontem saiu um artigo, ontem eu vi no LinkedIn um artigo de setembro, que ele chamava assim, como as Big Techs gerenciam projetos e a curiosa ausência do Scrum. Esse é o título, né? Eles perguntaram assim, Amazon, Apple, a, a, a Datadog, a Facebook, Google, Netflix, Shopify, Spotify, Uber, o que eles gerenciam? Bom, se existe uma metodologia central, todos responderam que não, que os times escolhem qual a metodologia deles. Então, não existe uma imposição, uma metodologia padrão. Cada um escolhe, cada time que escolhe. Perguntaram que metodologia que eles usam, né, os processos, né, e eles falaram muito simples, que é planejar, construir e a entrega. Todos falaram isso, né, e aí alguns falam que é iterativa, a grande maioria é iterativa, só teve um que trouxe esse aqui, o GSD, que é Get Shit Done, né, com 6 semanas, com ciclos em 6 semanas, e todos os outros fizeram o tradicional. Ele planeja, depois implementa interativamente e entrega, sem novidade nenhuma, né? Agora, obviamente, isso é o macro, né? Lá dentro eles devem estar usando de várias formas, usando várias práticas, escolhendo como eles vão fazer isso. E o interessante que eu achei, porque ele trouxe o que eu tinha intuitivamente pensado também, né, que não existe, que a tendência agora é essa de autogestão e de escolha de como deve trabalhar, né, e eu acho interessante que o PMI, o DA, ele prega isso já também, que é deixa o time escolher como ele quer trabalhar. Só que ele não deixa livremente, ele orienta. Então, ele tem lá um toolkit, olha, você pode usar isso, pode usar aquilo, e aí eles vão escolhendo aquilo ali como vão trabalhar. Eu acho isso aí uma tendência importante, né, da gente perceber. E, finalmente, respondendo, o que realmente funciona, Margarete? O que você acha que realmente funciona, né, nesses 30 anos aí? Bom, primeira coisa, né, não se ater a modismo, os labels, né, e sim focar no contexto e na situação. O importante é funcionar para você e sua empresa, é você conseguir produzir resultados e agregar valor, né? Então, no intuitivo, no predutivo, no ágil, no criando coisas ali, porque eu não sei nada, o que importa é se você conseguiu chegar lá, entregou, né? E, obviamente, aprender com aquilo e melhorar, né? Trabalhar em time sempre, né? E isso parece óbvio, mas todo projeto é time. Não, todo projeto você tem um grupo de pessoas, não necessariamente você tem um time. Então, trabalhar em time, eu aprendi que é muito importante. Primeiro, eu trazer as pessoas certas para fazer as coisas certas, né? Lembra que eu trouxe advogado, trouxe lá o cara do financeiro. Isso é importante a gente ter isso em mente, né? As pessoas certas com as habilidades certas.
mas também a questão assim mais de desenvolver as pessoas e respeitá-las como elas são, né? A questão assim mais de soft skills, comportamental, isso é muito importante. Experiência é mais importante que certificação. Isso aí eu acho. Outro dia eu vi o Mário Trentin, ele falou exatamente isso. Qual a melhor certificação? Ele respondeu, ele perguntou para ele mesmo, né? Experiência. E é fato, né? No meu caso, eu escolhi as certificações que eu queria fazer, né? Eu sei que tem gente que gosta de sair fazendo 1000 certificações. Eu nunca gostei, assim, eu acho que até, às vezes, para mim, né, tipo, desvaloriza. Eu sei fazer de tudo, eu certificado em tudo. Eu escolhi aquelas que eu achava que ia me trazer valor, que eu achava que tinha a ver comigo, que eu achava que ia me agregar alguma coisa. Mas o mais importante é a experiência, né? Experiência, se a gente não tem, a gente adquire exercitando, praticando as coisas que a gente aprendeu, isso é muito importante. E a gente tem que estudar sempre, né? E ter humildade, porque as coisas mudam, sempre tem técnicas novas, sempre tem coisas para aprender, e é um prazer, né? A gente está aprendendo e está correndo atrás das coisas, né? Porque tudo muda, às vezes as pessoas mudam, as gerações mudam, então, às vezes, a gente tem que estar ligado nisso também, né? Temos que nos apropriar dos conhecimentos e aplicar na prática. Eu dou muito curso, sempre na minha vida, e às vezes eu vejo que as pessoas sabem, mas não aplicam. Sabe aquela coisa? Você vai lá e fala, o Ishikawa é assim. A pessoa, eu sei, Ishikawa, tá? Você já aplicou na sua vida? Não. A pessoa nunca aplicou. Às vezes ela tem um problema ali que ela deveria aplicar o Ishikawa para entender o problema, para as pessoas, né, fazerem, participando. Inclusive o SAFe usa muito Ishikawa, por curiosidade. E muita gente não usa. Aí aprende o diagrama de, sei lá, de empatia, mas nunca usou. Aí aprende isso aqui e não usa. Então, não adianta, né? A gente tem que aplicar as coisas que a gente aprendeu para se apropriar, para saber aplicar, para saber, olha, nesse momento tem que aplicar isso, nesse momento eu tenho que aplicar isso, é melhor aplicar. E a gente vai ficando mais exímio nessas coisas, e a gente vai gerenciando melhor, vai fazendo as coisas melhor, né? Então, a teoria sem prática não gera resultado. Gente, não adianta ficar estudando, fazendo certificação, feito doido, se a gente não coloca em prática. Minha opinião. Nem sempre você vai ter métodos, práticas, orientações do que fazer, né? Como eu falei, eu gerenciei programas antes de conhecer a gestão de programa. Aprendi, errei, mas depois observei com aquilo como eu poderia ter sido melhor. Isso já é um aprendizado, né? Então, às vezes a gente tem que improvisar, testar as coisas, mas não precisa ter medo, não deve ter medo, tem que ter confiança. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que não tenha sido muito enfadonha a minha conversa aqui, que demorou muito tempo. Eu não sei, meus colegas aí, se eu tenho ainda, né, quanto tempo que eu tenho para responder perguntas que vocês queiram sobre o que eu falei ou outras coisas. Muito obrigada pela paciência. Acho que agradecemos, Margarete. Muito bom. Nossa, foi sensacional tua palestra aqui, teu webinar. Uma verdadeira aula aqui de conhecimento. Muita experiência para compartilhar e nossa, foi show de bola. O pessoal mandou algumas perguntas, tá? Aqui até no meu, o pessoal está colocando no chat aqui, mandaram no meu pessoal também. Mas antes de nós iniciarmos, né, as perguntas com a Margarete, eu gostaria de lembrar que a opinião de cada um, né, que participou desse evento é importante. Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês um link de um formulário para... Bom, ficou no mudo aqui. Gostaria que vocês participassem dessa pesquisa. Aí eu deixei no chat aí para acessem. O feedback de vocês é muito importante para nós, para estarmos cada vez mais melhorando, né, os eventos e assim por diante, tá?
Margarete, tem algumas perguntas aqui. Vamos lá. A pergunta do Davi. Ele pergunta se existe, né, ou se você sugere algum caminho a ser seguido em relação às certificações ágeis do PMI, né, começando do mais simples para o mais completo. Desculpa. O Davi, tem sim. Se você olhar no próprio site, eu não tenho aqui, senão eu mandaria aqui no... depois eu olho no WhatsApp aqui, de repente eu te mando. Existe já uma trilha, né? Então, se você quiser conhecer o TA, né? Esse que eu comentei, você começa pelo o DASM, que é o Scrum Master. Depois tem o Senior Scrum Master, que aí você já tem que ter mais experiência para fazer, e depois o Coach. E aí você né, galgou esses 3 níveis, né? Você pode também ser instrutor, e aí é outra coisa. Você tem que ser certificado para poder ser instrutor, você tem que se filiar a uma organização que é acreditada pelo PMI, né, que pode oferecer curso. Mas é isso, você começa pelo DASM, para você conhecer esse todo aí, a proposta dele, como é que ele é, a estrutura dele, é bem interessante. Eu gostei bastante. Assim, eu sei que cada um, pode ser que você não goste, né? Mas eu achei bastante interessante, a visão dele. Excelente. Respondeu? Respondeu, show de bola. Mais uma pergunta aqui da Carla. Ela pergunta por onde começar a estudar e a conhecer o Lean. Li. O Lean Manufacturing, se você tem cursos ou livros para indicar. Livros eu acho mais interessante. Acho que eu não conheço no Brasil cursos, não, sabe, de Lean. Acho que o pessoal ainda não se atentou, não. Mas livros, eu não sei de cor aqui, eu preciso pegar uma lista para você. Mas tem um livro que eu li que ele é bem básico, mas assim, um colega que me indicou, eu tenho ele em Kindle, né, em PDF. Ele é muito bom, ele é bem simples e ele mostra o todo, né? Agora, tem algumas bíblias ali, porque o Lean, se a gente for a fundo dele, ele é denso, sabe? Ele é denso porque ele tem ali muita parte de qualidade envolvida, ele tem Kaizen, ele tem uma série de práticas. Ele também tem o conjunto de, né, práticas dele. Então, eu sugiro você ler um bem leve. Eu não vou saber de cor aqui, se você não se importar, eu passo para os meninos depois, para o João Costa, o Júlio, alguma pessoa, e ele te passa, pode ser assim? Porque aí eu pego uma listinha e passo para eles, e eles te passam depois. Tá bom, Margarete, Carlos? em relação ao Lean, porque o Lean ele é tipo, uma nomenclatura que foi dada nos Estados Unidos, né? Mas a Isso. gente É poderia do Toyota. a gente poderia ir pelo sistema Toyota de produção também. Seria uma boa dica, Pode, tá, Carla? pode. Pesquisar coisas sobre o sistema Toyota de É o produção. TCS, né? Que eles... Isso, exatamente. Seria bem Isso. bacana também. Não, é muito bom, é muito... Que eu conheci o Lean pelo sistema Toyota de produção. Eu sou engenheiro de produção também, então para estudei você... bastante isso aí. legal. Legal, A bacana. gente pode pegar alguns livros e depois passar para você, e de repente você também tem, né, para poder ajudá-la aí nessa Sim, questão, né? uhum, sim, Eu acho que tem perfeito. muita literatura boa, Tem bastante mesmo. bastante. Mais umas perguntas aqui da Priscila. Ela pede uma dica para quem está começando, né? Quem está migrando da área de projetos, saindo de projetos longos para projetos de aplicativos e softwares. Né? Legal. Isso. Priscila, assim, existe toda uma cultura, vamos dizer assim, sabe? Inclusive de termos, né? Experiência do usuário.
empatia. Então, assim, existe um conjunto de conhecimentos que você precisa adquirir para entrar nesse mercado, nesse meio, e falar a mesma língua, vamos dizer assim. Eu sugeri a você a ler um pouco sobre experiência do usuário, né? Que aí ele vai falar sobre empatia, sobre algumas formas de você, né, capturar do usuário o que ele vai precisar dessas apps, desses aplicativos, desses softwares. Eu acho o Scrum importante para você conhecer o Scrum, pelo menos estudar, né? Muitos lugares exigem a certificação, é uma certificação que tem um preço bom, não é aquela coisa muito cara, então, de repente, você investir também é bom para você. E se você puder, né, se você né, tiver oportunidade, né, entre nesses congressos também, ágeis. Hoje em dia tem muita alternativa para você ir online, participar, porque é isso, você entender um pouco da linguagem utilizada naquilo ali, sabe, naquele meio, porque, assim, a linguagem é diferente até nisso, né, então é importante que você aprenda com as pessoas dessa área e entre já na, na forma que eles trabalham, né. Então é isso, eu sugiro o Scrum, leia ou estude sem problemas. Eu sugiro você conhecer a experiência do usuário, ler algumas coisas sobre isso. Eu sugiro você entrar em grupos do LinkedIn que tem sobre essas áreas ágeis, sobre desenvolvimento de aplicativos, e eu sugiro você entrar em lives, congressos, etc., sobre essa temática, porque você vai ficar bem esperta, bem aderente à forma que eles pensam, às técnicas que são utilizadas, que é bem interessante. Bom? Bom, mais umas perguntas aqui. Vamos lá. Aqui, do Eduardo. Margarete, como você vê o futuro no gerenciamento de projetos, visto que veio esta evolução do preditivo para o ágil e agora para o híbrido? Ixi, isso aí eu não sei. O futuro, assim, é com inteligência artificial, isso aí não há dúvida. Muito dos esforços que a gente faz em gerenciar, a gente não vai ter mais, porque a inteligência artificial vai puxar da gente isso aí. Isso aí eu não sei se daqui a 5 anos, 10 ou 20, mas isso aí não tem como escapulir. Porque tem muita coisa que elas são repetitivas no ato de gerir, né? E que repetitivas e que são mais previsíveis, e eu acho que isso aí a inteligência artificial vai tirar da gente. Eu acho que a gente vai ficar focado muito na parte humana, que a inteligência artificial vai demorar muito a, a, a cobrir essa área de soft skills, né, de empatia, de lidar com pessoas. Isso aí acho que vai ficar ainda para o gerente de projeto, né, mas muito vai ser absorvido pela inteligência artificial, infelizmente. Não sei se responde. Perfeito, Margarete. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se tem mais algumas perguntas. Tem uma perguntando sobre o livro digital aqui, né, Isso. de governo. Uhum. Olha, eu acho que eles ainda estão vendendo o livro digital. Ele é de 2010, mas eu até já pensei em escrever outro, mas não tive tempo, juntar outras experiências ali, mas eu acho que é bastante útil ainda. E se você mandar uma mensagem lá para a Brasport, eles ainda vendem digital, que eu já tive pessoas que recentemente compraram o livro digital. Foi o Maurício que perguntou, né? Isso, Né, perfeito. Maurício? Ok.
É porque tem coisa que está no direto para mim, por isso você não está vendo, viu? Eu vi aqui uma pergunta. Ok. Ah lá, já responderam, ó. Para a linha, eu indicaria de Toyota Way. Sim, também tem. O pessoal botou aqui a Toyota Bom. Way, tem o The Lean Startup também, que o pessoal, que o Davi Lean Startup é muito compartilhou. legal. É. Então, O bem Lean legal aqui. Startup eu acho um livro assim fantástico, para todo mundo conhecer, porque ele muda muito. O cara que ele fez um startup, assim, a história que ele passou 1 ano desenvolvendo um software que ele achava que ia bombar no mercado. Ele era muito bom, ele já tinha feito algo antes de muito sucesso, e ele falou: agora eu vou arrebentar de ganhar dinheiro, vou fazer. Ficou 1 ano fazendo, e quando ele lançou, foi um fiasco. Aí ele falou: caramba, isso tudo errado, né? O que aconteceu? Eu perdi dinheiro e foi um fiasco. Aí ele fez, aí ele repensou nisso, aí ele pensou no Lean Startup, que é esse livro fantástico que mudou a inovação, né? Que a ideia é que você comece também pequeno, faça o MVP, né? O mínimo viable product, lance aquilo ali e vai aprendendo com o cliente. Então, o cliente vai te ensinando, você vai, nessa questão dele usando, e você vai melhorando o seu produto à medida que ele vai usando. Basicamente é isso. É um livro sensacional. Muito bom. Legal. Alguém indicou também? Isso é Lean. Uhum. Isso é Lean Isto ali, resolvendo o paradoxo, né? Não, da resolvendo o eficiência. paradoxo da Isso, eficiência. é isso. Muito bom. Outra indicação. Isso. O pessoal está comentando sobre o compartilhamento da palestra. Nós, em relação aos links, né, que a Margarete colocou na apresentação, que são bem úteis, nós Eu vamos te conversar. passo e você publica, sem Sim, problema. sim. Nós vamos Tá pegar ótimo. com você, a gente publica os links, tá? Junto com o vídeo, com o vídeo gravado aqui. Ótimo. Então, tá bom. Bom, pessoal, passamos aí 7 minutinhos, né? Margarete, muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Foi sensacional essa aula. Obrigada. Essa noite foi muito bom, foi muito gostoso, né? Então, agradecer mesmo, né, por essa troca de experiência. E, pessoal, tenham todos uma boa noite. Gente, muito obrigada. Boa noite. Foi uma honra estar aqui. Bom descanso para todo mundo. Só uma pergunta, Maurício, o PDU você coloca acessa o site do PMI e pode colocar né, o evento, né, digitar lá o nome do evento e colocar como PDU em termos de estratégia que você aceita, o PMI aceita essa palestra, ok? Bom, pessoal, uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.